Olá a todos, espero que todos estejam bem, desfrutando de paz, de segurança, né? E fazendo muitas precauções contra esse vírus. Pois é, ele está crescendo. O avanço está sendo cada vez mais assustador. De um dia para o outro na nossa cidade são muitas pessoas, no Brasil são milhares de pessoas. Embora a curva esteja ascendente, o número ainda é grande de pessoas e isso traz para nós um medo, traz medo. Além da Covid e suas diferentes cepas, né, ou seja, evoluções, né, mudanças do vírus, nós temos ainda outras enfermidades que estão por aí, não é? H5N8, uma nova, é, uma nova forma, né, do vírus influenza, ou seja, da gripe. Tem também o fungo negro, né, que está sendo disseminado, infelizmente, no mundo também, que causa problemas muito sérios na vida humana. E tudo isso causa em nós medo, medo. E alguém pode dizer que medo é falta de fé. Não, medo não é falta de fé. Medo é natural na vida de todas as pessoas, inclusive na vida dos cristãos, porque nós somos pessoas imperfeitas. Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos nos céus, em primeiro lugar, né? E não teríamos medo de nada, de absolutamente nada. Agora, o medo, ele pode causar dois efeitos em nós. Primeiro, o recolhimento, né? Nós nos recolhemos, nós nos retraímos, nós nos escondemos, ou pode o medo provocar em nós algo positivo, que é buscar forças no Senhor, que é buscar sabedoria, porque alguém que diz assim, eu não tenho medo de absolutamente nada, é uma pessoa imprudente. É por causa dessas pessoas imprudentes que os números estão crescendo assustadoramente. Não tem medo do vírus, não tem medo de passar o vírus para os seus familiares, não tem medo da justiça, não tem medo da polícia, não tem medo dos fiscais, então não tem medo de nada. Isso é imprudência e podemos chamar de loucura. Romanos capítulo 1 fala assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mas o medo, ele está na Bíblia e mostra para nós várias situações. Eu vou ver algumas situações aqui com os irmãos rapidamente, não vou ler os textos, mas está lá em em Gênesis 3:10, mostra que Adão e Eva tiveram medo e se esconderam de Deus. Ou seja, pesou a consciência, estavam com medo de morrer. Em Gênesis 9, versículo 2, após o dilúvio, Deus coloca a sensação, o sentimento de medo nos animais. Medo de ti terão os animais. Gênesis 31 e 32, 7, é Jacó que, retornando para a terra do seu irmão Esaú, com medo da reação de Esaú, porque Jacó foi abençoado no lugar de Esaú, ele separa alguns presentinhos, né? Alguém pode chamar de suborno, né? Alguns presentinhos dentro dos seus rebanhos para aplacar a ira do seu irmão. E o seu irmão disse: fica isso com você, eu já tenho muito. E ele foi e deu um abraço. Grande lição Esaú nos dá. Não é? Deuteronômio 2, versículo 25, fala que Deus fala para Moisés e Moisés para o povo, que Deus iria colocar medo dos judeus nas nações que estavam em Canaã. No Salmo 3, versículo 6, Davi estava com um problema muito sério na sua casa, né? Absalão, ele matou um meio-irmão, porque esse meio-irmão tinha estuprado a irmã de Absalão, e Absalão cria um exército para perseguir Davi, porque Davi chorou pela morte do outro filho, mas Davi coloca da seguinte forma, ele fala que ele não tem medo, mesmo que um exército ou milhares venham contra ele.
Em João capítulo 20, versículo 19, os discípulos estavam trancados no cenáculo com medo dos judeus. E lá se esconderam até que Jesus foi ao encontro deles e tirou esse medo. Então, queridos, nós vemos que o medo é algo natural, é algo do ser humano. Inclusive, Deus, ele coloca medo nas pessoas. Deus coloca medo. Por que será que o ateu ataca tanto o cristianismo? Porque tem medo de que tudo que o cristianismo fala e vive seja verdade. Por isso que eles querem acabar com a palavra de Deus, eles querem acabar com a moral, vamos dizer assim, dos cristãos, porque eles têm medo, muito medo, porque sabem que aquilo é verdade. Eles têm medo do raio do céu, eles têm medo do chicote de Deus, e é bom ter medo mesmo, é muito bom ter medo. Porque Deus, embora seja amor, Deus também é justiça. Por isso eles precisam se arrepender de seus maus caminhos e retornarem ao Senhor. Mas a palavra de Deus também fala algo que nos inquieta o coração com relação ao medo. Embora medo seja natural do ser humano falho, fraco, o medo, ele, colocado por Deus, o medo também, Deus coloca uma censura, uma certa censura com relação ao sentimento de medo. Primeira carta escrita por João, capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Pastor, o texto está falando exatamente o contrário do que o Senhor falou no início desse vídeo. Não. O texto está falando sobre medo das ações de Deus. Nós não precisamos ter medo das ações de Deus. O contexto todo, quando nós lemos a primeira carta de João, capítulo 4, o contexto todo está falando do nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. E nós decoramos parte do versículo 8, dizendo Deus é amor. Mas o versículo 8 é muito maior que isso. O versículo 8 diz assim, versículo 8, Deus é amor. 16. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. O versículo 8 é maior, né? Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o amor por Deus, o amor pelo nosso próximo, o amor pelo nosso irmão, ele tira de nós o medo das ações de Deus. Ele retira de nós o medo do chicote de Deus, da justiça de Deus. Passamos a saber que tudo que Deus faz, todo o mover de Deus é por amor aos seus filhos amados, por quem ele na cruz pagou pelos nossos pecados. Deus só corrige a quem ele ama. Nós temos medo da correção de Deus, mas Deus está nos corrigindo porque nos ama e nos quer ver santos, justos, bons, sem mácula, sem ruga. Né? Como diz Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, que ele nos prepara. Agora veja o contexto também de João 4, 18, né? Que o amor lança fora o medo. Veja o versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não precisamos ter medo das ações de Deus neste mundo. Sim, Covid-19 é um chicote de Deus. Como todas as pestes, em todas as épocas, as eras históricas,
aconteceram, é um chicote de Deus. E para cada um dos cidadãos, para cada um desses bilhões de habitantes na Terra, Deus tem um propósito específico e pessoal com relação à Covid-19, com relação a H5N8, fungo negro, peste bubônica, peste negra, enfim, Deus tem um propósito para cada coração, para cada alma. E o propósito de Deus para com aqueles que Ele ama, por quem morreu na cruz por nós e ressuscitou para nos dar a justificação, o propósito dele é o amor, mostrar o amor. Pastor, eu tenho medo da Covid. Apresente esse medo diante do Senhor. Diz o texto do Salmo 38 que a nossa ansiedade não é oculta de Deus. E diz também o Salmo 46:1, como na mensagem de domingo à noite, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No Novo Testamento, nós vemos que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Precaução é uma coisa. Não estou participando dos trabalhos presenciais por precaução. Tenho pessoas novas em casa, tenho pessoas enfermas em casa, tenho pessoas de risco na minha casa. Então, por precaução, é uma coisa completamente diferente de medo. Medo é não crer que esse vírus está nas mãos de Deus. E que se nós morrermos por causa da contaminação desse vírus, nós estaremos nos céus. Salmo 73:26. Ainda que meu corpo e meu coração desfalecem, Deus é a minha herança. Eu não preciso ter medo do que vai acontecer, porque toda a história está escrita e determinada por Deus, Criador do céu e da terra, e que por amor e misericórdia nos chama de filhos, e através de Cristo nos deu o grande privilégio de chamá-lo de Pai. Santo Deus, reconhecemos que somos falhos e temos medo. Temos medo, Senhor, de morrer e deixar a nossa família sem amparo, mas o Senhor é o Deus da providência. Temos medo, ó Deus, de nossos próprios planos serem frustrados, porém os teus planos são infinitamente mais santos e melhores. Temos medo, ó Deus amado, de não sabermos o que tem depois da morte. Por isso, nos alimente com a tua palavra, nos dando segurança da vida eterna. Senhor, a tua palavra diz que o amor lança fora o medo. Reconhecemos que o nosso amor por ti é muito pequeno. O nosso amor pela tua palavra, a nossa confiança na tua proteção e nos teus planos eternos, teus decretos eternos e divinos e santos, a nossa falta de conhecimento nos leva a tremer de medo. Senhor, ilumina o nosso coração e nos ensine, ó Pai, a caminharmos com segurança nas tuas mãos e a usarmos o medo que nós temos como um aliado para nos achegar mais ainda na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande abraço a todos os irmãos e até o nosso próximo vídeo.